viajantes! E aí, gente, como que vocês estão? Bora pro segundo episódio da jornada. Primeiramente, eu queria agradecer todo o feedback que eu recebi na semana passada, gente. É de inspiração mesmo, a história de cada um. Muitas pessoas que eu já não falava há muito tempo vieram falar, nossa, que saudade, eu fiz parte dessa jornada. E sim, muitas pessoas fizeram parte. Pra quem não viu, gente, arrasta pra cima aqui pra você ver a parte 1, pra entender essa continuidade. A gente falou da criança, da vendedora, da que trabalhava na livraria, falou da adolescente que tinha um bar. Sim, eu tive um bar. Então, recapitula. 17 anos... Segundo ano do ensino médio, dos 17 aos 21, eu tive esse bar. Lembrando que não foi uma ideia minha, mas eu abracei com todo o meu trabalho, com todo o meu suor. Foi um momento muito desafiador, porque eu era simplesmente uma adolescente e eu larguei, né, do emprego de carteira assinada para me desafiar a ir trabalhando na noite, o que não é uma coisa fácil. Quem tem comércio sabe, quem tem comércio para trabalhar na night é mais desafiador ainda, porque a gente está lidando ali com as pessoas que estão curtindo, que estão se divertindo. E eu era uma adolescente que queria estar ali curtindo, queria estar se divertindo também. Então foi uma inversão de papel, mas que me trouxe muitos aprendizados e abriu muitas portas para mim, sabe? Então, assim, me mostrou um mundo de que eu poderia crescer cada vez mais e mais. Então, assim, 17 anos, eu já estava começando a pensar na minha faculdade. E lembra que eu fiz um cursinho de contabilidade? Então, aí eu pensei bem e falei assim, acho que contabilidade eu vou ficar muito restrito. Vou fazer administração, porque aí eu consigo ver várias coisas ao mesmo tempo. E isso facilitaria lá no bar também, porque eu era dono de um negócio, né? Então, assim, sócia de um negócio. Falei, isso vai me ajudar. E aí eu estudei muito. E eu tirei uma ótima nota na redação do Enem naquela época. E eu consegui uma bolsa ProUni 100%, onde eu fui estudar na faculdade. Essa faculdade foi ali em Lorena, eu estudei na Unisal, que é a Universidade dos Salesianos. E foi um período da minha vida muito legal, assim, porque Lorena fica pertinho daqui de Tenhandu, fica a 1 hora, mas naquela época, gente, eu estudava de manhã, porque eu tinha o bar à noite. Então, assim, eu ia e voltava todo dia. Então, de manhã, pegava um ônibus, ia para uma cidade vizinha, passar 4, depois de lá eu pegava uma van, ia com a van dos seminaristas até lá, porque os seminaristas faziam filosofia lá. E aí eu estudava, fiquei nesse bate-volta aí quase 2 anos. E chegou um momento, eu falei assim, mas parece que eu tô querendo fazer um estágio, e esse estágio eu não gostaria que fosse no bar. Eu já tava querendo outras coisas, eu já tava realmente um pouco já cansada do bar, era bem cansativo, né, esse ida e vinda, e trabalha na noite, e acorda, madrugava, né, pra estar lá na faculdade 8 da manhã. Então, assim, eu comecei a procurar estágio, isso no segundo ano de faculdade, e foi aí que eu consegui um estágio numa empresa de uma multinacional de explosivos, lá em Lorena mesmo, que chama Orica, e essa empresa eu fui fazer o estágio, e aí eu me mudei para Lorena, ainda com bar. E aí eu fui trabalhar, conheci muitas pessoas lá, conheci outras coisas, na verdade. Lá eu trabalhava na área de logística, então eu ajudava a emitir nota fiscal, a fazer as entregas de explosivos para uma construção lá no Rio, se não me engano. Era um metrô, alguma coisa que estava construindo na época, e era um trabalho muito dinâmico, porque explosivo não pode armazenar lá nesse lugar onde estava. Então, era ida e vinda, era o tal do just in time, que a gente fala de logística, né, que a gente entrega. E aí eu fiquei ali, né, eu acho que mais ou menos 1 ano eu fiquei ali nesse estágio, porque chegou no 3º ano da faculdade, eu falei assim, parece que eu quero ser trainee de uma empresa, mas os trainees, como a gente conhece, a gente sabe que normalmente pegam só no último ano de faculdade e depois de 2 anos de já formado, né? Mas eu falei assim, eu acho que eu consigo. Aí eu peguei isso tudo com bar ainda, tá, gente? E aí surgiu lá na faculdade a grande escola da minha vida, a grande transformadora da minha vida, que foi a PwC. PricewaterhouseCoopers é uma empresa de auditoria, é uma das Big Fours que a gente chama. A gente tem 4 multinacionais de auditoria, que são mais, assim, relevantes no mercado, e uma delas é a PwC. E aquilo ali, grande start de transformação na minha vida. Uma galera da PwC teve lá na faculdade oferecendo o programa de trainee deles, que é um pouco diferenciado, que pega pessoas que ainda não formaram, diferente do que o mercado normalmente faz. Eu falei, tá aí minha chance, vou conseguir, no 3º ano da faculdade, vou conseguir. E consegui entrar em São José dos Campos, que foi uma cidade do coração. Nesse momento, eu saio de Lorena e vou para São José. Nesse tempo, eu ainda estava no 3º ano de faculdade lá em Lorena, ou seja, muitas idas e vindas de Lorena para São José dos Campos. Lorena, São José dos Campos. Alguns acidentes no meio do caminho, não foi um, foi mais de um.
E eu falei, melhor eu formar do que eu não formar, né? Do que eu morrer antes do tempo. A Dutra, né? Aquela coisa ali muito movimentada. E eu falei, cara, e eu já tava ficando insana, né? Estudando em Lorena, morando em São José dos Campos e tinha um bar em Tendu. Ou seja, a minha vida começou a virar uma loucura. Meus 20 aos 21, gente, vocês não têm ideia do quanto eu trabalhei. Porque como trainee, a gente já é CLT lá na PwC. Então, assim, a gente viajava ali entre o eixo Rio e São Paulo, não Rio, né? Mas ali na Dutra, Vale do Paraíba, visitando os clientes. Então, era uma rotina muito dinâmica, né? Cada dia eu estava num lugar. O que é auditoria, né, gente? Tem gente que nem sabe. Eu vou até as empresas, eu era auditora externa e eu vou e dou um parecer independente para eles para falar se o controle, se os riscos estão de acordo, estão ok, enfim, se a casa tá arrumada. Generalizando o negócio, tá? E nisso, nesses 20, 21, eu fazia isso, né, todo dia ali, eu estudava à noite, depois que eu transferi para São José, eu fui estudar numa outra faculdade, onde eu conheci outra galera, que também foi muito legal, só que assim, eu já não tinha mais o pique para ficar estudando como eu estudava antes, e aí estudei ali nos trancos e barrancos, indo, fazendo, entregando. E tinha o bar na sexta-feira, gente, que eu vinha pra Itendu, chegava aqui e trabalhava até, sei lá, 7, 8 da manhã, né? Que era final de semana, a galera gosta de sair e eu ainda trabalhava o final de semana insanamente. Então, assim, chegou no momento, ali nos meus 21, que eu falei, eu vou enlouquecer, eu já tava criando umas crises e eu falei assim, não, vou vender minha parte do bar pro meu sócio na época e encerrei um ciclo, fico só com São José, por mais que o dinheiro ali me falasse mais alto, mas eu ia ficar doente e não era mais o que eu queria, né, pra mim, ficar aqui em Tendu e ter o bar. Então, fechei esse ciclo, foi maravilhoso, um aprendizado gigantesco, eu consegui muitas coisas através disso e fui seguir na auditoria, que foi o meu caminho, a minha estrada ao longo de muitos anos, ainda tenho até hoje, né. E assim, lá em São José, eu fiz amigos, gente, que é pra uma vida, família mesmo, sabe? Então, assim, eu aprendi muito. Eu cheguei em São José dos Campos, eu não sabia nem como apertava um elevador, se apertava pra cima ele subia ou se era pra eu subir, entendeu? Então, assim, 6 anos em São José dos Campos foram pra me libertar de a garota que veio do interior que não sabia fazer nada. E foi ali que eu comecei a viajar. A auditoria é muito dinâmica, né, gente? Então, como eu falei, a gente cada hora tava em um cliente, cada hora tava num lugar. Foi ali que eu aprendi a viajar e muitas vezes sozinha, né? Então, assim, esse instinto de estar no lugar e ir sozinha, pra mim é muito natural, porque desde os 20 eu faço isso na auditoria. Foi ela que me ensinou a viajar, a me virar, a dirigir em São Paulo, a fazer inúmeras coisas. 3 anos depois, ali nos meus 24, eu recebi uma proposta para ser transferida para Ribeirão Preto, na mesma empresa. E eu aceitei, porque os desafios estavam aumentando, eu estava fazendo uma região ali centro-oeste, ali já emprestada para esses outros escritórios da PwC no Brasil. E foi um crescimento magnífico que eu tive em Ribeirão Preto, novas amizades, novas famílias, novos amigos que carrego pro coração, assim. E aí eu lá em Ribeirão, já tava um pouco cansada da auditoria, porque assim, é maçante, gente, a gente trabalha para burro também. E assim, eu tava num momento de, tá, qual o próximo passo? Ali em Ribeirão eu já tava há um tempo, eu fiquei 2 anos morando em Ribeirão. E ali as viagens eram mais incessantes ainda, então era 100% do tempo viajando. Tanto que em Ribeirão eu morei numa pensão, porque eu mal parava lá, eu não tinha nada. Tanto que, assim, pra falar bem a verdade, nunca foi um problema pra mim não ter casa, eu sempre gostei de estar em movimento. Mas chega uma hora que cansa e aí a gente coloca na balança, né, o retorno financeiro. Ribeirão Preto é super longe daqui de Minas, da minha Minas, né, então assim, eu gastava 6 horas pra vir, 6 horas pra voltar pra lá, e eu vinha quase todos os finais de semana, era incessante, assim, não sei porquê, mas enfim. E aí eu falei assim, e agora? Eu compro um carro ou eu faço o que da vida? Aí que surgiu a ideia de ir para a Austrália, largar tudo, ir aprender inglês. Eu tinha essa justificativa do aprender inglês para fugir de uma coisa que já estava me incomodando. E aí eu fui para a Austrália, que é papo para outro dia, porque isso tem história demais. Mas a mensagem de hoje, gente, eu penso assim, tem lugares e escolhas que a gente faz que são importantes demais para a vida. Hoje eu sou astróloga, né, e tô fazendo uma transição de carreira muito linda. Mas a auditoria, o business, me ensinou muito. Eu precisava ter passado por aquilo. Eu acho muito difícil a nossa sociedade que coloca uma responsabilidade nos adolescentes de, aos 17, 18, já ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida. Mas eu acho que são escolhas que a gente intui ali, que a gente vai precisar e que a gente tem a capacidade de reformular depois. Então aí que começa a trazer todos os aprendizados que eu tive, tudo que eu aprendi. A comunicação foi uma coisa que eu já tinha, só que na auditoria a gente fala o tempo inteiro. Então assim, a minha comunicação
expulsou 1000 coisas, eu aprendi, então foi muito benéfico para mim. Eu sou muito grata por essa estrada na auditoria, porque eu aprendi muito, eu conheci muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas, não só tecnicamente, profissionalmente, mas de vida mesmo, sabe? Então, assim, eu sou muito grata por São José dos Campos, por Ribeirão Preto, são cidades que estão no meu coração para sempre, e todas as pessoas que estão ali, que sabem que são dali, estão no meu coração demais. E é isso, gente. A jornada volta pro 3º episódio. Quero contar mais pra vocês, vem muita história ainda por aí, como que eu cheguei até aqui, né? Mas me conta aí, o que vocês acharam hoje? Vocês imaginavam dessa jornada na auditoria ou não? Me conta o que vocês estão achando e eu volto em breve pra gente conversar mais. Beijo pra vocês!